Senhor. Que cada vida que está aqui presente ou que ainda está chegando seja tocado por Ti, Senhor. Que não seja a minha voz ou qualquer talento que esteja aqui. Oh Deus, que a Tua palavra entre em nossa vida, Deus, e nos modifique. Que a Tua presença nos renove essa noite, Pai. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por Ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se prostraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Pois um novo dia amanhecer, uma nova história se cumpriu. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por Ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Pois um novo dia amanheceu, uma nova história se cumpriu. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Pois um novo dia amanheceu, uma nova história se cumpriu. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer.
Tu és bom o tempo todo, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Eu morro. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Onde só você
desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Eu morro. Sem ti, Senhor, eu sei que morro. Sem um momento com o Senhor, sem dividir aquilo que nós temos carregado, sem ter aquele momento de intimidade, a gente vai morrendo pouco a pouco. Sem ter aquele momento em que nós entregamos a Ele tudo aquilo que nós temos passado. Sem ter aquele momento em que você vai se esvaziar por completo e que vai vir dele aquilo que vai te preencher. A gente vai morrendo pouco a pouco. O nosso coração vai se enchendo mais de mágoa, vai se enchendo mais de tristeza, de raiva, de remorso, de rancor. E aquilo que era para que nós viéssemos a permanecer vivo vai nos matando cada vez mais, porque nós nos esquecemos de que a nossa vida vem do nosso Deus, e nós não vamos buscar da fonte. E se nós não formos buscar da fonte, aquilo que está dentro de nós não vai ser renovado. Nós precisamos morrer para nós mesmos todos os dias. Precisamos buscar a Ele mais profundo, com mais intimidade, para que nós possamos cantar essa canção e pedir: Senhor, leva-nos ao lugar que o Senhor está preparando para nós. Senhor, o Senhor que retirou a minha tristeza e transformou em alegria. O Senhor que me deu roupas novas, mesmo que eu não merecesse. O Senhor que ungiu a minha cabeça e me deu um lugar naquela mesa tão bonita e tão arrumada. Um lugar que homem nenhum teria preparado para mim. O Senhor preparou um lugar de honra para que eu sentasse ao seu lado. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós escolhemos sentar na mesa daquelas pessoas que tiram a pouco a nossa vida, do que sentar na mesa com o Pai, que assim nos dará a vida eterna. Que nesse momento você venha fechar os seus olhos e a renovar as suas alianças com o Senhor. A ir a esse lugar que Ele tem preparado para você. Aí a esse lugar de intimidade, um lugar que nós mergulhamos mais profundo e não só ficamos mais molhando só os pés, mas que nós submergimos por inteiro e assim somos transformados por Ele. Então eu queria que você cantasse mais uma vez essa parte comigo, mas com o seu coração renovado, pedindo para que Ele te leve a esse lugar em que vocês serão só um. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Levante suas mãos o mais alto que você puder e diga assim: Pai, se eu pudesse tocar no teu manto agora, eu ficaria curado. Se eu somente tocasse no teu manto agora, minha vida seria totalmente transformada. Diga: e eu posso dar um passo de fé hoje em oração e ter a minha vida
totalmente mudada. Então leva-me, Senhor, a esse lugar aonde nada nem ninguém pode me impedir de ser totalmente transformado. Isso pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Glória a Deus. Dê a paz do Senhor à pessoa do seu lado. Que bom que você está aqui. Mais um culto de oração, onde Deus vai falar conosco tremendamente. Amém? Glória a Deus. Já quero chamar Dona Geralda, que vai trazer a palavra dessa noite. Vamos orar, amém? Levante suas mãos para essa mulher de Deus. Pai, aqui está a tua serva, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-la, Pai. Que o Senhor possa usá-la mais uma vez para falar conosco. E que o coração dela seja totalmente agora alinhado com o teu, para que possa falar com os nossos corações. E tudo aquilo que venha se levantar contra a pregação, ou contra a vida da Dona Geralda nesse momento, nós repreendemos pelo nome de Jesus. Também guarda os seus familiares, seus filhos, seus netos, a sua casa, para que nada nem ninguém, Senhor, possa impedir esse momento. Nós já assim te agradecemos, pelo nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja, Pai do Senhor, glória a Deus. Mais um culto, mais um momento tão especial da palavra do Senhor. Culto onde nós devemos orar e agradecer por mais um dia. Amém, igreja? A palavra que eu vou trazer para nós, que o Senhor me confiou a compartilhar com vocês, está lá em Ageu, no livro de Ageu, e é uma palavra muito... Só são 2 versículos, mas são 2 versículos onde vai falar muito com nós essa noite. Eu espero que você possa deixar os seus ouvidos abertos, o seu coração para receber a palavra e entender o que o Senhor quer dizer para nós, através do profeta Ageu. Amém? Feche os teus olhos mais uma vez e vamos orar. Vamos orar porque nós precisamos da presença do Espírito Santo, que já está aqui no nosso meio, eu creio. Mas se ele não vier falar através de mim, vocês não vão entender. Amém, Pai Santo, aqui estou eu, Senhor, mais uma vez. Mais uma vez estou aqui, Senhor, te pedindo a tua ajuda, Espírito Santo de Deus. Pai, esta noite eu te entrego a minha vida em tuas mãos. E te entrego, Senhor, cada um desses que estão aqui esta noite, meu Pai. Que a tua palavra, Senhor, venha nos fortalecer essa noite. Que aquilo que o Senhor quer passar para nós essa noite, possamos sair daqui entendendo a tua palavra, Espírito Santo de Deus. Então eu te convido, Espírito Santo, fica aqui comigo, Pai. Porque sem a tua presença, Senhor, nada tem sentido, Pai. Então eu te entrego, Senhor, mais uma vez a minha vida, a vida de cada um desses que estão aqui esta noite, Senhor, que vieram ouvir a tua palavra. Que eu possa diminuir, Senhor, e que a tua misericórdia cresça em cada um de nós essa noite. Que teu Espírito Santo fale, Pai. Viemos aqui para ouvir somente a tua voz, Senhor. Que não seja mais eu, mas que seja o teu Espírito Santo através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Amado, abri comigo aí Ageu, né? O livro de Ageu, eu falei que ele é muito rico, porque já vai começar falando de algo que nós devemos refletir muito em nós mesmos, né? E o tema da palavra de hoje, né? O primeiro capítulo de Ageu vai falar da reconstrução do templo, né? Aqui na sua palavra, ele está falando de um templo, de templos onde o Senhor queria ser adorado, onde estava em ruínas, né? E ali o Senhor entrega uma mensagem para Ageu, para falar para aquele povo, em especial, né, o governador, enfim, o sacerdote, para erguerem aquele templo, porque o templo estava em ruína. Mas a palavra que eu trago para nós, hoje, através do Espírito Santo, que ele quer dizer para nós, como eu falei, o tema da palavra, é uma pergunta: qual o templo que precisa ser reconstruído em nós?
qual o templo que o Espírito Santo tem habitado em nós? Como está esse templo? Será que ele está em ruínas também? Será que as paredes desse templo ainda estão em pé? Ou será que ele está destruído? Porque na sua palavra diz, nós somos templo do Espírito Santo. E o Senhor Deus, essa palavra para nós hoje, Ele está falando de nós como igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos aqueles que o Espírito habita. E o Senhor tem, sabe, Ele tem o desejo de saber como está esse templo. Ele já sabe, é claro. Mas como você acha que está o templo do Espírito Santo? Como Ele tem habitado nesse templo? Será que está em ruínas? Será que você tem deixado de lado as vontades do Senhor para fazer as suas vontades? Ou será que você tem priorizado a vontade do Senhor? Vamos ler para entender um pouco. Em Ageu capítulo 1. Que diz o seguinte. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês do primeiro dia, no mês, veio a palavra do Senhor Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura, é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerais os vossos caminhos, semeai muitos, colhei poucos, comei, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestis, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe no saco furado, né? Como eu falei, aqui a palavra do Senhor vai falar de um templo, da reconstrução do templo, né? O Senhor usa aquele profeta para falar para aquele povo, porque eles estavam vivendo as suas próprias vidas. Eles estavam preocupados com as suas próprias casas. Estavam esquecendo o templo do Senhor. E isso estava incomodando o Senhor, porque Ele estava vendo que eles não estavam dando importância ao que era mais sagrado, né? E como eu falei, qual o templo que o Espírito Santo habita em nós? Como está esse templo? Que você reflita sobre isso. O templo, esse corpo aqui que o Espírito Santo habita. Como está? Como estão as paredes desse templo? Como Deus tem olhado para nós e tem visto um ser tão poderoso, tão maravilhoso, que habita num corpo como nós, que está tão sujo. Aquele pessoal, aquele povo, eles estavam vivendo as suas vidas. Eles estavam cuidando das suas casas, eles estavam deixando de lado aquilo que era mais sagrado, aquilo que agradava ao Senhor. Agora, e nós? Né? Os judeus, eles estavam desanimados pelas dificuldades, né? Havia parado a obra e estavam preocupados com as suas próprias casas, né? Como diz a palavra. Agora, e nós? Onde está a nossa maior preocupação diante da vontade do Senhor? Como está o templo que o Espírito Santo habita? Porque somos sim a casa, a morada do Espírito Santo. Como está a morada que o Espírito Santo escolheu para habitar? Porque não foi nós que escolhemos, foi Ele. Porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Quando você olha para você hoje, amados, porque se existe alguém que conhece, é nós mesmos, nós nos conhecemos. Só Deus para conhecer mais do que nós, somos nós. Como eu falei, que você leve essa pergunta para casa e pense: como está, meu Pai? Como é que eu estou hoje diante da Tua presença? O que o Senhor tem encontrado em mim? Um templo destruído? O que tem encontrado em mim? A minha vontade que prevalece? Querido, porque muitas das vezes nós somos igualzinho esse povo. Nós priorizamos mais as nossas vontades, os nossos desejos. Nós deixamos de lado aquilo que é mais sagrado, que é a vontade do Senhor, né? O livro de Ageu, ele nos reacende o desejo de priorizar mais aquilo que agrada a Deus, né? Que agrada o Senhor. Que buscamos todos os dias a vontade do Senhor e não as nossas próprias vontades, os nossos próprios interesses. Que possamos reconstruir tudo aquilo que está em ruína em nós. Muitas das vezes, o que precisa ser reconstruído em nós é a nossa intimidade com Ele. Então, muitas das vezes, o que é a nossa intimidade? É o devocional. Porque se nós temos intimidade com o Pai,
nós vamos conhecer Ele melhor, nós vamos conhecer o que é as suas vontades, nós vamos entender o que é que Ele tem para nós, o que Ele tem falado para nós. Uma vez que nós aceitamos a Jesus, nós dizemos o seguinte: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te convido a fazer parte da minha vida. Querido, quando nós convidamos alguém para fazer parte da nossa vida, ou convidamos alguém para ir lá em casa, nas nossas casas, o que nós fazemos? Nós vamos preparar o ambiente para receber aquela pessoa. Eu vou preparar a casa, talvez eu vou fazer aquela comida que aquela pessoa gosta, porque eu quero agradar aquela pessoa. Porque eu convidei ele para ir na minha casa, então eu vou fazer o possível para receber bem, para que ele se sinta bem. Então, da mesma forma, é o Espírito Santo de Deus. Um dia nós aceitamos esse Jesus, nós convidamos eles para fazer parte da nossa vida. E ele nos deu aquele para nos ajudar. Porque ele sabia que sem o Espírito Santo, nenhum de nós estaria aqui. Mas o que nós temos feito para manter essa casa limpa, para receber o Espírito Santo? Esse templo lindo e maravilhoso. O que nós temos feito? Nós temos feito como aquele povo, vivido as suas próprias vontades? Nós temos arrumado a casa do nosso jeito? Ou do jeito que agrada ao Senhor? O que mais nós temos feito que tenha afastado a presença de Deus? Nossos pecados, nossos erros, nossas vontades. Muitas das vezes nós achamos, porque por estarmos na igreja, por estarmos servindo a Deus, está tudo certo. Mas ainda falta a essência, a obediência da palavra do Senhor. Você vai entender lá no final que aquele povo, quando o Senhor usou o profeta para falar com eles, eles entenderam. Quando o Senhor começou a falar: olha, vocês fazem tudo, vocês têm tudo, mas é como se não tivesse. Assim é a vida do cristão. Quando pensa que está em Deus, mas está fazendo as suas próprias vontades. Quando pensa que está tudo dando certo, mas está tudo dando errado. Quando você pensa que está ganhando muito dinheiro, mas está esquecendo da palavra dele. É como se você botasse no saco furado. Mas ainda assim, ele, com a sua infinita misericórdia, ele nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Ele está sempre ali, cuidando. Ele está sempre ali, esperando que você dê uma segunda chance para ele. E você, no passar do tempo, no decorrer da sua vida com Cristo, você já se acomodou. Você já acha que já está tudo bem. Eu já sou crente, eu já estou na igreja. Eu faço algumas vontades de Deus, mas não faço todas. Porque, querido, para fazer a vontade do Senhor por completo, eu tenho que renunciar tudo de mim. Tudo, não é só algumas coisas, é tudo. Renunciar às minhas vontades, renunciar àquilo que me oferece, que às vezes eu acho que é bom para mim, mas que não agrada ao Senhor. Eu preciso limpar esse tempo por completo, não é pela metade. E assim aquele povo fizeram. Só que eles decidiram a reconstrução do templo, decidiram a obedecer. Mas eles não foram até o final. Num determinado tempo, é como se ele achasse que não valeu a pena obedecer a palavra do Senhor. E da mesma forma acontece conosco, com cada um de nós. Nós vamos fazendo tudo direitinho, fazendo. Chega um determinado tempo que a gente começa a voltar. Como se a gente já estivesse cansado. Ou achasse que porque Deus pagou um preço por mim, a sua palavra diz que Ele vai me salvar e vai, está tudo bem. Mas não está, querido, não está. Como eu falei, muitas das vezes o que precisa ser reconstruído em nós é a nossa intimidade. Essa qual muitos de nós já perdemos. Muitos de nós já perdemos essa intimidade. Porque é mais fácil eu acordar de manhã, sair correndo para o meu trabalho, do que eu dobrar o joelho no chão. E muitas das vezes o que o Senhor quer de nós nem é necessariamente dobrar o joelho no chão. Porque Ele sabe da tua vida, Ele sabe do que você faz de manhã cedo. Ele quer intimidade no coração, Ele quer que você converse com Ele. Ele quer que você entregue a sua vida a Ele. Sabe, durante esse todo ano, né, o ano está acabando, e a gente for olhar para trás, a gente vê o quanto Deus tem sido misericordioso com cada um de nós. Cada um de nós que estamos aqui. Quantos livramentos que Ele nos deu. Quantas bênçãos, quantas curas, quantas coisas que Ele já fez na nossa vida que a gente ainda nem sabe. Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Ele é sempre fiel. Somos nós que cortamos esse relacionamento com Deus, mas Ele nunca corta relacionamento com seus filhos. Aqui nesse livro de Ageu, eu fiquei assim pensando, sabe? Quando eu comecei a ler, não saía da minha mente, quando nós vivemos na pandemia. Querido, esse primeiro capítulo vai falar como se fosse nós na pandemia. O que aconteceu com nós na pandemia? Da mesma forma que aconteceu com esse povo que vivia no asilo. O pessoal que vivia em ruínas, que vivia, sabe, só de Jesus na causa. E Deus trouxe eles de volta para que eles fizessem a vontade do Senhor. Resgatou eles daquela prisão de onde eles viviam, do cativeiro. Ainda assim eles não entenderam.
E muitas das vezes somos nós. Quando nós estávamos numa pandemia, que estávamos trancados dentro de casa, com medo da morte, achando que não ia ter mais uma segunda chance, o Senhor nos resgata. O Senhor mostra a glória da segunda casa. E o que fazemos? Muitos se afastaram do Senhor. Muitos não fizeram a vontade de Deus. Muitos não voltaram para o templo do Senhor. Muitos não quiseram mais voltar para a igreja. E eu estava pensando, eu digo, meu Deus, como a gente pode ser ingrato a um Deus tão maravilhoso? Um Deus que está sempre ali cuidando. Um Deus que nos dá sempre uma nova chance. Um Deus que está sempre ali dizendo, filho, eu cuido de você. Filho, olha o que eu tenho feito na tua vida. Não importa o que você fez ontem, o que você fez hoje. Dá uma chance para o Senhor mudar a tua vida a partir de agora. Dá uma chance para você experimentar o que vai dizer no capítulo 2, que é a glória da segunda casa. Quando a gente lê esse livro de Ageu, que só são 2 capítulos, a gente já pula para a segunda casa, para o segundo capítulo, porque vai falar da glória da segunda casa. E todos nós queremos a glória da segunda casa. Nós só não queremos pagar o preço da glória da segunda casa. Mas ainda assim, o Senhor vai até o fim. Aqui o Senhor, Ele falou com o profeta Ageu, não foi só uma vez, Ele falou mais de uma vez. Vai lá, fala com aquele povo. No segundo capítulo, Ele vai dar coragem, Ele vai encorajar. É isso que Ele tem feito nas nossas vidas. Coragem, filho, ânimo. Ah, Senhor, mas eu não mereço, eu pequei tanto. Não interessa, querido. Continua de onde tu parou. O Espírito que habita em nós, ele não morre, ele está sempre vivo. Ele está ali sempre dizendo, querido, ei, eu estou aqui. Filho, eu estou aqui, mesmo que você não reconheça. Mesmo que você não esteja com esse templo sujo, mas eu estou aqui, esperando que você enxergue a mão de Deus sobre a sua vida. O encorajamento daquele povo profético, né, o encorajamento que o Senhor dá àquele povo, é para que eles continuem a reconstrução do templo, né? Eles continuem a reconstrução do templo, mas o Senhor garante uma glória futura. Olha que Deus maravilhoso. É como se Deus desse algo a nós e dissesse assim, ei, vai, que eu já te pago, sendo Ele já pagou. Tudo já está pago, Ele já pagou primeiro, Ele nos escolheu primeiro. Seríamos nós que deveria dizer isso para o Senhor, ei Senhor, eu vou fazer porque o Senhor já fez por mim. Mas aqui Ele vai falar a reconstrução do templo, garantindo que a glória futura desta nova casa será maior do que a da primeira. Aí você fica imaginando, que glória é essa? Que glória é essa que o Senhor tem para mim? Será que eu tenho que me santificar mais? Será que eu tenho que buscar mais? Será que eu tenho... O que é que Ele tem para mim? Você está tão acomodado com a sua vidinha, sabe? Que você acha que já viu tudo. E a gente ainda não viu tudo. Se até aqui está bom para você, melhor vai ficar quando você entender quem é Deus na sua vida. Quando você entender o que é essa glória da segunda casa. Quantas das vezes nós fazemos as coisas achando que está agradando a Deus, mas nós estamos fazendo tudo errado. E por que fazemos? Porque fazemos de qualquer jeito. Sabe? E para fazer para Deus não é de qualquer jeito, querido. Tem que ser com excelência. Temos que fazer para Deus, tudo para Deus tem que ser primícia, tem que ser o primeiro. Eu tenho que abrir mão de tudo que é errado. Eu tenho que abrir mão das minhas vontades, como eu já falei. Abrir mão dos meus desejos. Abrir mão de tudo, de tudo. Abrir mão do pecado. É possível não pecar nessa vida? Deus sabe. Para Ele nada é impossível. Mas para nós, é quase impossível dizer que vivemos nessa vida sem pecar. Mas o que a palavra do Senhor diz? Ei, habita um espírito em tu que é mais forte do que você. Se você se achegar a Ele, se você se entregar a Ele, Ele vai te ajudar. Ele vai tirar as escamas dos teus olhos. E aqui no capítulo 7, do verso 1 ainda, ele vai dizer, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerais os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Olha como o Senhor se agrada. Olha como o Senhor se agrada quando nós resolvemos fazer a sua vontade. Como eu falei no início, né? Veja como é que está essa segunda casa. Veja como é que está esse templo, que é a morada dele.
Ele se agrada de ver ela limpa. Ele se agrada de ver você aqui todos os cultos. Mesmo sem entender, mesmo cansado, mas Ele se agrada. Porque Ele sabe que nós necessitamos da sua glória. Ele sabe do nosso sacrifício, Ele sabe do que nós temos vivido. Ele sabe de tudo sobre nós. Mas nada é motivo de deixar o Senhor de lado. Nada, nada. No 9 ele diz: esperasse muito, e eis que veio pouco. Este pouco que trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Então, como eu falei, querida, o que adianta ter muito se não tem as bênçãos de Deus? O que adianta você ter muito dinheiro se não tem aliança com o Senhor? É como se jogasse no saco furado. Na sua palavra ele diz: vocês têm muitos, mas é como se não tivesse. Porque aquele povo estava vivendo as suas próprias vidas. Não estava fazendo a vontade do Senhor. Que isso não venha, querida, acontecer com nós esta noite. Que nós venhamos refletir na palavra do Senhor e meditar mais um pouco. O que é que eu tenho feito que tem desagradado o Senhor? E o que é que eu tenho feito que tem agradado só a mim? Será que o que tem agradado a nós mesmos tem valido a pena? Não tem valido a pena. Jamais valerá a pena aquilo que desagrada ao Senhor em nossas vidas. Jamais. Nós estamos aqui porque nós fomos escolhidos. Nós não merecíamos estar aqui, mas estamos aqui. Ele nos deu uma segunda chance. Para que Ele deu essa segunda chance? Para nós viver as nossas próprias vidas? Nós cuidar das nossas próprias casas? Não, Ele deu uma segunda chance para que nós possamos ser usados, assim como o profeta Ageu. Ele usou esse profeta para falar com o governador. Ele usou esse profeta para falar com aquele povo que não estava entendendo. Ele não estava entendendo o que estavam fazendo. Então que nós possamos ser assim, ser um instrumento nas mãos do Senhor. Quando nós vê alguém fazendo algo errado lá fora, que nós possamos ser usados. Quando nós vê o irmão do lado fazendo algo que possa cair, a gente vá lá e diga: irmão, está errado. Diga por amor a Cristo. Porque nós somos escolhidos pelo Senhor. Nós carregamos o Espírito Santo, aqueles que nos levanta todas as manhãs. Nós estamos aqui de pé, foi Ele que nos levantou. Então que nós possamos ser usados por esse Espírito de Deus. Que nós possamos fazer coisas para agradar ao Senhor. Agora vamos lá para o versículo 2. Capítulo 2, perdão. Que vai falar justamente, no capítulo 17, do verso 2, ele vai falar o seguinte: o Senhor vai falar sobre a mão dele que pesou sobre aquele povo. Por quê? Porque eles não estavam entendendo. Como eu falei, eles não estavam entendendo nada, O Senhor usou o profeta para falar com eles, para dizer: veja como está o meu tempo, vocês estão vivendo as suas próprias vidas, edifique a minha casa, porque eu vou me alegrar. Porque o Senhor precisava ver a intenção daquele povo. Mas aí a mão do Senhor pesou sobre aquele povo. Mas mesmo assim eles ainda não voltaram para Deus, A mão do Senhor pesou sobre aquele povo. Mesmo assim eles não voltaram para Deus. E o que precisa acontecer na nossa vida para que nós enxergamos a glória do Senhor? Será que precisamos, passar por uma dificuldade muito grande? Será que precisamos de uma nova pandemia? Está repreendido em nome de Jesus, mas só Ele sabe. Porque Ele já deu a primeira chance. Passamos por uma pandemia, estamos aqui. E o que precisa mais acontecer para nós enxergarmos quem Deus é? Para nós priorizar o Seu reino, para nós ter mais amor naquilo que fazemos para Ele. Para nós ter mais amor por vida, por pessoas, pregar a Sua palavra, fazer aquilo que nós sabemos para que fomos chamados. Nós sabemos, ninguém aqui é leigo. Quando nós aceitamos Jesus, nós sabemos para que foi que Ele nos escolheu, Lá no versículo 19, o Senhor diz: eu os abençoarei se voltares para mim. Ou seja, se você decidir voltar dos seus maus caminhos, você será uma bênção. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te usar. Porque pensa comigo, que sentido tem uma vida sem Cristo? Mas você pode dizer: não, mas eu tenho Cristo, eu acredito em Deus, enfim. Querido, se você não tem relacionamento com Deus, você não tem vida com Cristo.
você conhece ele pela boca dos outros. Você um dia conheceu, mas você finge que esqueceu. Porque um dia que você aceitou Jesus, para sempre ele é teu. Para sempre ele vai andar contigo. Então, para que adianta você dizer que um dia conheceu a Jesus, se você abandonou? Ainda dá tempo, querido, de voltar. Ainda dá tempo de voltar a um Deus tão maravilhoso. Um Deus que tem cuidado de nós. Um Deus que veio, que deu seu Filho para morrer por nós. Um Jesus que pagou o preço, que ele foi e disse: eu vou preparar a sua morada, mas eu ainda não deixo sozinho. Deixa o Espírito Santo para te ajudar na tua caminhada. Mas muitas das vezes nós estamos andando com as nossas próprias pernas. Muitas das vezes nós estamos fazendo as nossas próprias vontades. E isso não tem agradado a Deus. Isso tem entristecido o seu coração, porque Ele é tão misericordioso, Ele é tão bom. Ele nos ama tanto. Ele nos escolheu primeiro. E muitas das vezes você, por motivo que não justifica, você não busca mais. Você não ora mais. Você não procura a intimidade com Deus. Você não faz mais seu devocional. Porque você se cansou. Você se cansou da sua vida, achando que Deus tem culpa nisso. Porque muitas das vezes você se depara com pessoas que você vai falar de Jesus. Eles dizem que Jesus esqueceu de mim. Jesus me abandonou. Não tenho mais força para voltar. Você inventa desculpa para não buscar Deus. Mas o Espírito Santo que habita em você está clamando ao Senhor para que você reconheça quem Ele é. Para que você enxergue a grandeza dEle na tua vida. Porque Ele é grande, Ele é maravilhoso. E Deus diz, né? Ainda no capítulo 2, no verso 23 e diante, que Ele diz: eu te escolhi. Assim Ele nos escolheu para dar certo, para fazer a sua vontade. Mas nós estamos dispostos. Será que nós estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos? E renunciar tudo aquilo que tem impedido a sua glória? Como eu falei, a renúncia dói, querido. A renúncia dói. Porque a palavra de Deus, ela é santa, ela é pura. Mas quando chega para nós e diz: você tem que deixar disso, você tem que não fazer isso, você tem que renunciar a isso, é onde nos tem barrado a glória do Senhor na nossa vida. Porque renunciar exige sacrifício, exige dor, exige eu querer ir quando não é para mim ir, exige eu ir fazer a minha vontade, exige quando o Senhor diz vai, eu digo não vou. Então renunciar dói muito, porque muitas das vezes, como eu falei, estamos preocupados com nós mesmos, como aquele povo estava preocupado em se dar bem, vamos dizer assim, em fazer as suas casas, suas tendas, suas casas luxuosas, e o templo do Senhor estava em ruína. E ainda assim eles questionavam: ainda não é tempo. Quando é que é tempo, querido, de voltar para Deus? Quando é que você acha que é tempo de voltar para o Senhor? Quando é que é tempo de fazer a vontade de Deus? Quando você acha que é tempo? É amanhã? É a depois? Quando? Quanto mais tempo de vida você vai ter? Quantas chances o Senhor você acha que o Senhor ainda vai te dar para você aceitar Ele? Louvado seja Deus que até aqui Ele tem nos sustentado. Até aqui Ele tem tido paciência com cada um de nós. Ele tem escutado as nossas orações, Ele tem nos livrado de tantas coisas ruins. Esperando um dia que você diga: Senhor, eis-me aqui. Que você possa, querido, sair daqui hoje entendendo uma coisa no seu coração. Colocando a semente que vai nascer, eu tenho certeza que vai nascer. Que é a glória da segunda casa na tua vida. É quando você disser assim: Senhor, eu me cansei de fazer a minha própria vontade. Eu me cansei de fazer aquilo que não te agrada. Eu me cansei de ser eu mesmo, de andar com as minhas próprias pernas. Daqui para frente eu quero fazer a tua vontade. Tira de mim, Senhor, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que me afasta da tua presença, tudo aquilo que tem me cegado. Tudo aquilo que o inimigo muitas vezes tem falado aos seus ouvidos, que muitas vezes você confunde, você diz até que acha que é Deus. Querido, acredite, a palavra do Senhor também diz: Satanás, ele disfarça em anjo de luz. Então, muitas das vezes o inimigo, ele vai se disfarçar de alguém para você entender que foi Deus.
Uma voz que você dizer foi o Senhor, não foi o Senhor. Como eu falei no início, se você tiver intimidade com o Pai, você vai reconhecer a voz dele. Sua mente não vai se confundir com a voz de Satanás. Porque a sua intimidade com Deus vai te levar mais íntimo, profundo do seu ser, da sua vontade. No verso 2, no capítulo 2, voltando aqui no verso 2, ele diz o seguinte, né? No 7º mês do 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, de novo dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vejo agora? Não está essa nada diante dos vossos olhos, comparado àquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforça todo o povo da terra, diz o Senhor. Diz o Senhor: olhai, porque eu sou contigo, vosso Deus, o Senhor dos exércitos. A segunda palavra da aliança que veio aos vossos, a segunda palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda que uma vez, daquilo pouco farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e verão coisas preciosas de todas as nações. Então encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Amém, querido? A palavra do Senhor nos fortalece, porque quando você lê um versículo desse, um capítulo desse, você entende que por mais que você esteja afastado da vontade do Senhor, por mais que você não esteja fazendo a vontade de Deus, você sente uma alegria no coração, você se anima porque você entende que o Senhor diz: eu ainda estou contigo. Esforça-te, tem bom ânimo, eu te ajudarei. Que nós possamos, queridos, sair daqui hoje com essa alegria no nosso coração de entender que ainda dá tempo, sabe? Ainda dá tempo para aquele familiar que você tanto ora, que você tanto pede a Deus, que você tanto tem botado o seu joelho no chão, mas que muitas das vezes parece que é em vão. Nada é em vão, querido, quando a gente entrega nas mãos do Senhor a nossa vida, quando nós entregamos nas mãos do Senhor a nossa oração, quando nós pedimos a sua ajuda, nada é em vão. Ele diz assim: coragem, eu estou contigo. Ele é conosco. Ele é com todos nós. Ele é com todos aqueles seus escolhidos. Até aquele que não se acha escolhido, ainda assim, o Senhor não faz acepção de pessoa. Que nós possamos sair daqui com essa palavra. Ainda dá tempo para aquela pessoa. Ainda dá tempo, porque eu creio num Deus que me promete uma glória da segunda casa. A glória da segunda casa para nós é o quê? É nós voltarmos de novo a Ele. É nós melhorarmos daqui para frente. É nós buscarmos eles com mais intensidade. É nós ter mais intimidade com o Pai. É nós fazer aquilo, tudo aquilo que a gente ainda não fez para o Senhor, sabe? Por que eu ainda não fiz para Deus? Sei lá, eu não busquei como eu deveria. Eu não preguei como eu deveria. Eu não fiz sua vontade, eu vou fazer daqui para frente. Vou fazer tudo diferente para a honra e glória dEle. Porque a sua palavra diz que eu não estou só, Ele está comigo. Quando eu amanhecer fraca, Ele é forte. Ele diz que Ele me encoraja. Ele diz que eu tenho ânimo. Então que possamos sair daqui, querido, cheio de fé, cheio de ânimo. Porque a glória da segunda casa é muito maior do que a da primeira. Muito, muito maior. E eu creio que o que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida, seja esse ano, seja no próximo, nos dias futuros, não se compara com o que nós vivemos até hoje. Porque mesmo do jeito errado que às vezes nós vivemos, mesmo com esse templo ainda tão sujo, mesmo com esse templo ainda em ruína, o Senhor tem tido misericórdia de nós. Ele diz na sua palavra: ainda é tempo, eu estou contigo, tem coragem. Então que você possa viver daqui para frente
essa glória da segunda casa na sua vida, na sua família. Que você possa reconhecer quem é Deus de verdade na sua vida. Que você possa limpar todo entulho que tem dentro de você, dentro de nós, de cada um de nós. Muitas das vezes nós não sabemos que entulhos são esses, Ele sabe. Pede ajuda do Espírito Santo, que Ele vai te ajudar. Ele vai tirar todo entulho, Ele vai limpar a casa que Ele precisa fazer morada, que Ele já mora nessa casa, mas muitas das vezes não é adequada para Ele. Então, querido, eu espero muito que você tenha entendido, nem que seja um pouquinho dessa palavra, que o Espírito Santo possa te levar a entender quem é o verdadeiro templo que o Senhor fala nessa palavra. É nós, somos nós. Sabe, quando eu comecei a ler, eu entendi, o Espírito falou, aqui fala de templo, de igreja, enfim, mas é nós esse verdadeiro templo, morada santa do Espírito Santo. Se nós entendêssemos quem está aqui essa noite. Eu estava fazendo a palavra, eu já estava nervosa em casa. Eu digo, Deus, por que é tão difícil quando a gente vai pregar? A gente fica nervosa, a gente treme, esquece as palavras. E Ele falou tão forte. Ah, se você entendesse quem está do teu lado. Ah, se você entendesse quem está aí contigo. Não é qualquer um. É o Espírito Santo de Deus. Sabe, essa nossa carne tão pecaminosa, tão ruim, tão mal, ela nunca vai se alinhar ao Espírito enquanto nós viver aqui. Enquanto nós viver aqui, há uma guerra muito grande, há uma luta, há muitas dificuldades. Sabe, porque Ele é santo, Ele é poderoso, nós somos falhos e pecador. Tudo que Ele quer é salvar a mim e a você, é salvar a minha casa, a minha família, tudo que Ele quer. Mas muitas das vezes somos nós que barramos, somos nós que não entendemos a sua palavra. Então que possamos voltar para casa hoje, cheio dessa alegria no coração. Ainda há esperança para mim, eu creio. Se Ele me usa, que sou tão pequena, menor de todas, já está dizendo a sua palavra. Ele usa quem Ele quer. Eu não preciso saber muito, eu não preciso fazer um curso para pregar a sua palavra. Eu só preciso a intimidade com Ele. Esse curso que precisamos fazer está aqui na sua palavra. É ter intimidade com o Pai. É só isso que Ele quer. Ele não precisa de mais nada. Se nós tivermos intimidade com o Pai, nós vamos reconhecer quem é o Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, como eu falei, espero que você tenha entendido essa mensagem. Porque o Espírito Santo falou muito comigo através dessa mensagem. Que nós possamos reconhecer, que nós possamos limpar essa morada. Para que Ele habite com amor. Ele já é o amor, mas porque Ele sinta prazer de habitar em nós. Que Ele sinta alegria de habitar em nós, que somos tão falhos e pecador. Em nome de Jesus. Fica de pé, dá uma salva de palmas para o Senhor. Que esta noite você possa refletir mais um pouco na palavra do Senhor. Que você possa refletir um pouco nesse livro de Ageu, que é tão pequeno, mas que ele tem um ensinamento tão rico para nós. Como eu falei, ele fala da reconstrução do templo. Ele fala de uma glória da segunda casa. Mas será que é possível viver a glória da segunda casa desobedecendo a palavra do Senhor? É possível viver a glória do Senhor, vivendo as minhas vontades? Fazendo aquilo que muitas das vezes agrada ao Senhor? Será que é possível viver? Como a palavra do Senhor diz. Ele diz, tem de bom ânimo. Seja corajoso. Seja forte. E procure fazer a minha vontade. Então foi para isso que Ele escolheu, querido. Foi para nós fazermos a sua vontade. Não foi a nossa. Foi a vontade do Senhor. Mas muitas das vezes nós estamos tão cansados, tão preocupados com nós mesmos, que nós esquecemos de fazer a vontade do Senhor. E acabamos se perdendo pelo meio do caminho. Mas nunca é tarde para voltar para aquele que nos escolheu, que nos chamou primeiro. Nunca é tarde, querido, para voltar ao seu primeiro amor. E não existe amor maior nessa vida do que o amor de Cristo por nós. Não existe amor maior. Um amor que nos ama antes de nós nascermos. Um amor que vai além da nossa imaginação. Um Deus que nos ama tão pecadores que nós somos, mesmo assim Ele nos ama. Mesmo quando nós desistimos dos seus caminhos, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós buscamos viver as nossas próprias vontades, mesmo quando nós vivemos no pecado, isso nada muda, porque Ele continua
nos amando. Ele continua de pé, porque Ele nunca fraqueja, Ele nunca cai. Que você possa, querido, se agarrar a esse Espírito Santo de Deus. Que você possa pedir força a Ele esta noite. Que você possa largar tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que tem entristecido o coração do Senhor. Que você possa voltar ao seu primeiro amor. Que você possa limpar esse templo onde Ele faz morada. Que todos possam ver que você realmente é a morada do Espírito Santo. Que Ele habita em você. Mas é preciso que as pessoas vejam que nós somos morada do Espírito Santo. Não para a nossa glória, mas para a glória dEle. Porque foi para isso que Ele chamou. Foi para isso que Ele chamou o profeta Ageu. Para passar a mensagem para aquele povo. Por quê? Porque ele era morada do Espírito Santo. Ele não chamou qualquer um. Ele chamou um ser humano capaz de anunciar a sua mensagem. Então que possamos ser assim hoje. Que saímos daqui hoje com esse coração cheio de gratidão a Deus. Por sermos escolhidos. Por sermos esse templo. Que Ele sinta prazer em habitar nesse templo. Em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor mais uma vez. Quis construir um templo. Eu não admitia que você morasse numa tenda. Armei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu. O que eu não entendia era que a estrutura não daria tua presença pra mim. Que o que você amava naquela velha tenda era eu. Eu quero voltar ao lugar onde tudo era puro e simples. Eu quero voltar ao lugar só você e eu. Quis construir um templo. Eu não admitia que você morasse numa tenda. Armei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu. O que eu não entendia era que a estrutura não traria tua presença pra mim. Que o que você amava naquela velha tenda era eu. Eu quero voltar ao lugar onde tudo era puro e simples. Eu quero voltar ao lugar só você e eu. Eu quero voltar ao lugar do nosso romance. Eu quero voltar ao lugar do primeiro amor.
Sou teu amigo, sou teu. Eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou templo e sacerdote, sou teu. Eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou teu amigo, sou teu. Eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou templo e sacerdote, sou teu. Querido, toda vez que você coloca Deus em um propósito de vida, você tem que entender que não é mais simplesmente com as tuas forças, mas é com a força de Deus. Existe um esforço seu, mas não é a tua força. Isso tem que ser compreendido. E muitas vezes nós começamos um casamento com a força de Deus e tiramos a força de Deus, o casamento fraqueja. Nós começamos uma empresa com a força de Deus, fazendo aliança, e depois a gente esquece, e a empresa fraqueja. Começamos igrejas pela força de Deus, e de repente começa o crescimento e a gente esquece de Deus, só vai na nossa força, a igreja fraqueja. Às vezes nós começamos tão bem no primeiro amor, com a força de Deus, mas depois vamos esfriando. E aquilo fraqueja. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo, eu estou falando aqui para os crentes, ou para os que foram crentes, tudo o que não deu certo na sua vida, é porque aquele que te fortalece, foi colocado de lado. A palavra de Deus diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é trabalhar para Deus sem Deus. Eu sei o que é se esforçar para Deus sem Deus. Entrar em ansiedade, entrar em depressão. Transformar a presença de Deus num fardo pesado. Porque na verdade não era a presença de Deus, era o que agrega, era igreja, era pessoas. A palavra que veio através do projeto Ageu a Zorobabel foi: esforça-te, porque eu estarei contigo. Fala comigo, eu estarei contigo. Enquanto Deus estiver contigo, as coisas vão dando certo na sua vida. Aleluia. Essa palavra do profeta Ageu, como a dona Geralda estava falando, é muito ligado a esse novo homem, a esse nascer de novo, a essa construção de um novo templo. Olha, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Olha, quem você viu fulano, quem você viu ciclano, vocês lembram dele? Vocês lembram dela? Pronto, agora com a minha força, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Agora somente esforça-te, mas esforça-te em mim. A palavra diz que o Espírito do Senhor veio sobre Zorobabel, veio sobre aquele povo, e aquele povo construiu a casa. Talvez você veja assim: Senhor, está tão difícil ser crente. É nada, meu irmão, é não. Entenda, não é difícil ser crente, difícil é resistir a esse mundo mal. Difícil é resistir a esse mundo mal. Porque o mundo mal toma as nossas forças que nós temos em Deus. Aí por causa da perca da força, você está entendendo? Você perdeu a força, por isso está difícil. Só se torna difícil quando você perde a força. Só ficou difícil para Sansão porque ele ouviu Dalila e cortaram os cabelos dele. Mas Sansão brincou com a sorte.
Mas a palavra diz que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que em sua vida toda. Talvez hoje você precise retomar a força de Deus. Pastor, está tão difícil o meu casamento. Está difícil que você está sem a força de Deus. Pastor, está tão difícil a igreja. Está difícil que está sem a força de Deus. Pastor, está tão difícil. Eu tenho vivido guerras psicológicas, guerras emocionais. Está difícil que você está sem a força de Deus. Que eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode repetir isso para você? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso viver a glória da segunda casa, a glória do segundo momento, a glória da segunda oportunidade, se eu retomar a força de Deus. Retome as forças de Deus hoje. Queria que você se juntasse com seu irmão, com a sua irmã, e vamos orar juntos. Homens com homens, mulheres com mulheres. Comece agora um momento de oração, orando uns pelos outros, para que essa reconstrução da casa, a glória da segunda casa, sabe não? Será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória Da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, Ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. se você pensa que está tudo terminado, Isso, ore, ore. e que tudo acabou. Oh, glória. Mas uma coisa eu te digo nessa hora. Recebe, vai. A última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, Nunca pense isso, querido. pensa que os inimigos triunfarão. Mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Escuta isso, ó. Não está tudo terminado em tua vida. Sabe por quê? O teu Deus nunca mudou. Ele prometeu. O que promete, Ele cumpre, não falha. Não duvides, não duvides do Senhor. Escuta isso, ó. Deus é Deus. Deus é Deus em você. Mas o que é você sem Deus? Nada. O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Receba, Sinta receba agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa
será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Pai, nós estamos nesse lugar e nós acreditamos que o Senhor é Deus das segundas chances. Você pode dizer aleluia? Deus é o Deus da segunda chance. E na verdade o Senhor já te deu tantas chances. Você já viveu tantos momentos que você precisou mais uma vez ser perdoado, mais uma vez receber força, mais uma vez buscar o Senhor. E o Senhor está dando uma oportunidade nova a você esses dias. E quando é o Senhor que dá a oportunidade, Ele garante a vitória. Ele diz: a glória da segunda casa, podem olhar, a glória desse momento que ela vai viver, a glória desse momento que ele vai viver, será maior do que o momento outrora. Querida, não desista dos seus sonhos. Homem de Deus, seja forte e corajoso. Esforça-te, tenha ânimo, receba ânimo do Senhor, para que Ele possa levar o teu nome, a propagar o nome dEle. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão, por cada irmã, que nesse momento, Senhor, talvez esteja tão fechado, por estar em pedaços, por a vida ter destruído. Talvez o momento seja um momento de decisão, e ele está no chão. Mas o que nós temos que fazer é confiar. Nós confiamos em Ti e ouvimos a Tua voz e esperamos pela Tua voz. E através da Tua direção, nós reconstruímos o nosso ser, Senhor. Faz de nós instrumento de valor. Você pode dizer isso? Faz de nós, Senhor, vasos de honra, casa de Deus, templo, sacerdócio santo e real, instrumento de honra nas Tuas mãos. Isso em nome de Jesus. Você pode abraçar a pessoa que você orou, abrace ela e diga: o Senhor conta com você, para você ser um instrumento de honra para a sua vida e para a glória dEle. A glória da segunda casa Será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Levante as mãos para a sua casa, comece a orar pela sua casa. Oh Senhor, nós oramos pelos nossos parentes, Pai. Nós sabemos que tantas vezes, Senhor, nós testemunhamos fracasso físico, fracasso financeiro, fracasso espiritual, fracasso pessoal. Nós estamos ali do lado e nos sentimos às vezes tão impotentes que não podemos fazer nada. A decisão é deles. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que é o Senhor que sabe os pensamentos que tem sobre nós, para nos dar um fim de paz. São pensamentos de paz. Então olha, Senhor, olha pelos nossos parentes, olha pelo nosso cônjuge. Olha, Senhor, por aqueles que estão nas drogas, por aqueles que estão no álcool, por aqueles que estão tão perdidos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, que às vezes a mão do médico não alcança, mas o Senhor é capaz de alcançar. Senhor, eu sei, eu já experimentei coisas grandes feitas pelas Tuas mãos, e eu sei que maior o Senhor fará na nossa casa. Coloque o nome de alguém aí da sua família, vá falando o nome dele. Às vezes falta palavras nessa hora, mas você não esquece os nomes, então diga os nomes, e o Senhor sabe o que precisa ser feito. Sim, Deus, em nome de Jesus.
Querido, coloque as mãos sobre a sua mente agora. Comece a orar pelos seus pensamentos. Nós vivemos em um tempo de tanta ansiedade, de tanta depressão, de tanto pensamento confuso. Coloque agora em nome de Jesus a esperança dentro de você. A esperança que traz a confiança, que traz a paz e que multiplica a fé. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelos nossos pensamentos. Nós repreendemos todo mau pensamento, palavras malignas. Às vezes não só palavras, agora com esse tempo de internet, tudo que nós vimos pelo Instagram, ou seja pelo TikTok, ou seja pelo YouTube, Facebook ou qualquer outra rede social. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos a ação maligna na nossa mente. Nós repreendemos essa ansiedade, essa preocupação exagerada que tem roubado as nossas forças. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo o teu nome e encho o meu coração e a minha mente com toda a esperança, e olho para ti, canalizo em ti, para que eu possa ser livre dos maus pensamentos. Toda seta do maligno que foi colocada na tua mente, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo espírito de morte, todo espírito de desistência, em nome de Jesus, não tem força sobre você. As palavras de vida eterna, elas têm mais força dentro de você e te fortalecem nessa hora, para que você possa se esforçar e não ser destruído. Teu povo não será destruído, porque as tuas palavras são mais fortes dentro de nós. Isso em nome de Jesus. A igreja diga amém. Eu recebo, eu creio, eu me seguro a isso. Essa palavra amém significa isso. Eu creio, eu me seguro, eu não desisto disso. A esperança do Senhor é renovada dentro de você. Aleluia. Aleluia. Vamos dizimar, vamos ofertar. Queria que você orasse agora. É a oportunidade de você orar pela sua empresa, de você orar pelos seus negócios, de você orar pelas suas finanças, por aquilo que muitas vezes tem sido peso para você. Diga: Senhor, eu não quero que o meu dinheiro seja peso para mim. Eu não quero que o meu dinheiro seja motivo de preocupação. Eu quero fazer a minha parte, eu quero me esforçar. E dentro desse esforço, que o meu coração esteja tranquilo em Ti. Que eu não vá pelo caminho da facilidade. Querido, nós vivemos em um país acostumado a viver pelo caminho da facilidade. E nós não somos assim, nós somos um povo trabalhador. O Brasil foi construído em cima de trabalho, Ceará foi construído em cima de trabalho, Cascavel foi construído em cima de trabalho, muito trabalho. Mas hoje nós vivemos em cima de barganhas. Parece que o nosso sonho é ficar em casa sem fazer nada, é receber dinheiro fácil, e não faz parte da nossa descendência isso, amém? O diabo não pode barganhar conosco. Nós vamos estar leves, fazendo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, com fé, com esperança, e o Senhor nos abençoará. Você crê que o Senhor quer te abençoar, não como barganha, mas porque Ele te ama e Ele vê o seu esforço. Então diga: Senhor, coloca ânimo no meu coração, para que eu construa a minha vida financeira de uma parte, sabe, leve. Não quero viver preocupado, nem ansioso, nem desejoso, como se eu tivesse que ser rico para ser feliz. Não é sobre isso, Pai. Não é sobre isso. Eu quero ter o suficiente nas necessidades da minha casa, da minha família, daquilo que o Senhor coloca sobre mim como responsabilidade, em nome de Jesus. Você que vai dizimar, que vai ofertar, levante sua mão. Você que vai fazer pelo Pix, o Léo vai colocar as chaves.
para que você possa fazer. render tudo que sou. Mas faça com alegria, querido. Aleluia, faça com alegria. Não faça com seu coração pesado. Faça com alegria. Você que estava desempregado, mas agora eu tenho que dar o dízimo. Pelo amor de Deus, dê graças a Deus que você pode dar o dízimo. Graças a Deus. Olha o tempo que você nem podia. Basta olhar no teu rosto, eu sou perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu Quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso Aos seus pés, aos pés do meu amado. Pode trazer, traga seu dízimo, traga sua oferta. Faça sua oração dizendo: Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por eu poder ofertar, por eu poder dizimar. Muito obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Não importa o preço Do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, A tua presença vale mais. a tua presença vale mais. Eu quebro meu Se você vaso, tiver necessidade de ser ungido com óleo, está passando por um momento de enfermidade, vem à frente. A palavra de Deus diz: se tem alguém doente na igreja, vem à frente para ser ungido pelos presbíteros da igreja e você ficará curado. Se existe essa necessidade em você, venha. Eu queria que você já orasse pelas pessoas que estão enfermas em casa, passando por um momento de enfermidade. Pai, nós oramos por cada irmão, por cada irmã que estão passando por um momento delicado, Senhor. Oh Deus, guarda-os, livra-os, anima-os, fortalece a família, fortalece o espírito, para que eles não desfaleçam diante de uma notícia cuidadosa, mas que o coração deles estejam fortalecidos para vencer toda e qualquer enfermidade. Você pode colocar a mão sobre a sua enfermidade agora e mandar ela embora em nome de Jesus. Fortaleça a sua fé agora. Você que está em casa também, fortaleça a sua fé. Coloque a mão sobre a sua enfermidade e diga: vai embora em nome de Jesus. Eu não recebo você sobre a minha vida. Eu vou contar esse testemunho de que eu fui curado através da pessoa de Jesus Cristo. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Levante as mãos para a cidade de Cascavel, para a igreja. Pai, nós oramos por cada irmão, por cada irmã, por cada líder, por cada pastor, por cada obreiro, por aqueles que estão desanimados, que estão frios, por aqueles que são enganados, que acham que estão vivendo o cristianismo e não estão. Pai, em nome de Jesus, liberta o teu povo. Eu sei que essa é a tua vontade, libertar o teu povo. Desde o tempo de Moisés, o Senhor subia a ti essa vontade de libertar o teu povo. Então liberta o teu povo, que a gente possa a cada dia mais presenciar um cristianismo limpo, puro, mais parecido com Jesus. Que nós mesmos, Senhor, venhamos a ser reconhecidos como aqueles que amam e como aqueles que são teus discípulos. Por causa disso, aumenta o nosso amor. Aumenta o nosso amor, para que a gente possa viver realmente
a fé genuína em Cristo Jesus. Levante sua mão, eu abençoo o seu povo. E que eles sejam fortalecidos para a construção desse novo momento. A construção dessa nova pessoa. Que a glória da segunda casa seja realmente feita, construída, essa nova pessoa, com esse novo pensamento, com essa nova atitude, uma pessoa mais parecida com o Senhor, mais mansa, mais íntegra, mais decente. Uma pessoa, Senhor, que é reconhecido não só pelos dons, mas pelo fruto do Espírito, rica em benignidade. E que o amor seja natural entre nós. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Abrace seu irmão, dê um abraço na sua irmã, dê a paz do Senhor para ele. Que Deus te abençoe. Final de semana.